Rádio Difusora de Alagoas. 9h33. A partir de agora, vamos conversar com ela, que hoje é secretária de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, só que ela tem uma história em Alagoas ampla, gigantesca. A mulher conhece Alagoas e canta a canto. Doutora Kátia Borne, que bom tê-la aqui. Fiquei sabendo nos bastidores informações que eu nem sabia. Radialista também, né? Também, é verdade. Bom dia, doutora. Bom dia, Tati. Bom dia, Marcelo. Já estava com saudade de vir aqui nessa rádio difusora, né? Eu que vinha tanto na época dia 10, Doraci. Quer dizer, já sou um pouco mais velha nessa área de rádio e é uma paixão minha. Eu gosto de rádio. Eu já saio de manhã escutando a rádio, porque a rádio sempre tem uma informação nova para a gente. A televisão ela é muito rápida. Você não consegue entender, às vezes, o que o técnico está falando ali em 1 minuto, 2. E a rádio, eu vou dar um exemplo. A semana passada, era um dia de sábado, e eu ia para Piranhas, que tem o encontro das mulheres do PDT lá, que eu sou presidente da Ação da Mulher Trabalhista. E, na rádio, tinha um técnico agrícola, alguém da Emater, alguém da Ibrapa, falando sobre o melão e o tomate de olho d'água do Casado. Aí eu disse, tomate e melão naquela região? Olho d'água do Casado. Olho d'água do Casado. E comecei a observar que um agricultor familiar, aproveitando a terra que estava sendo preparada para o tomate, botou o melão. Resultado, o melão... Aí os técnicos começaram a estudar a região. Então, o melão de lá hoje é um dos mais maravilhosos do estado de Alagoas. Que maravilha. E está vendendo e começou a produzir agora muito mais. E eu, como sou da Viçosa, né, eu era pequena e meu avô era celeiro, fui criada com ele, meu avô e minha avó. Fazia sela de cavalo, aqueles arreios todinho, e sabe aquela feira inteira. E ele fazia para quem essas coisas? Para os agricultores familiares, que naquela época tinha empréstimo do Banco do Brasil, juro lá embaixo. E eles tiravam... Acessível, né? Acessível. Não tinha essa história de cana-de-açúcar naquele local ali. Sim. Ali é tudo agricultor. Depois, com a questão de usina em áreas que não dá muita cana, aí os agricultores foram vendendo a terra. Agora não, agora há uma recuperação. É o resgate, né? Um resgate, entendeu? E eu fico muito feliz de estar aqui, porque ontem também eu fui para o Canal do Sertão. Eu fui para São José da Tapera. Fui com o pessoal da UFAO, o pessoal do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. E por que que eu entro nisso? É porque a gente tem a CAISAN, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar. Quando o Lula assumiu, o Bolsonaro tinha acabado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Primeiro ato do Lula, ele assinou... Recriando, né? Recriando o Conselho, né? E a gente sabe que a segurança alimentar está em tudo. Está na merenda escolar, está na agricultura familiar sem agrotóxico, está dentro da sua casa, às vezes você recebe o Bolsa Família, aí compra biscoito, em vez de comprar uma laranja, uma fruta, uma mandioca, uma batata doce, né? Aí um feijão, aí você compra porcaria para criança. Tudo então, embutido, o né? Lula, Processado, né? o Lula é um cara assim que ele vê na frente. E nesse governo do Paulo Dantas, o que é que a gente observa? O povo acertou quando votou no sertanejo. É verdade. O sertão vai virar mar. Ontem, eu teria até minhas fotos lá, me mostrei um pouco a agricultura, o Canal do Sertão aqui e a irrigação já aqui para os agricultores familiares. Milho, que não acabava mais, né? Aquele milho inteiro ali, choveu muito, mas aí eles tinham plantado o milho. Alguns se perderam, outros não. E outros não, mas já com essa água do Canal do Sertão, com a irrigação, milho, que eu já disse, eu quero comprar uma mão de milho daqui a um mês, pode me dizer. Eu trouxe limão não, uma fruta lá, maracujá, Ai, que delícia. deste tamanho assim, que eu nunca vi, já
do agricultor familiar. Dessa produção. As hortaliças, dá vontade de deitar. Eu que gosto de Já comer dá água do folha, sertão, né? tudo. Quantos agricultores nesse pedacinho trabalham? 2 agricultores familiares. E fui para uma outra área. Tudo isso em Tapera e Senador Rui Palmeira. Andei na beira do canal assim. Então, a gente vê que essa obra do canal, que começou na época, quando o Ronaldo Lessa teve com o Lula para iniciar o projeto do Canal do Sertão. Você vê, Lá quantos atrás, anos né? atrás. Verdade. E agora, depois de quase 5 anos parado, do governo anterior, Lula autoriza, Infraestrutura autoriza, e Paulo Dantas Mais uma Dá etapa, continuidade. assina. Mais uma Então, etapa, a prioridade é o sertão, são todos os lugares, mas o sertão ali, aquela terra fértil, né? Aquele povo alimentado, produzindo, a gente não vai ter Não, êxodo. o Não vai, e não vai prefeito- ter esse problema que está relacionado totalmente à sua paixa. Morador de rua. Quantas pessoas saíram de lá porque estavam na seca, que não tinha como produzir, para vir para a muitos. capital e dar no que deu? O prefeito Jarbas, lá de Tapera, me levou para andar na cidade inteira. Ele e a esposa dele, a primeira-dama, Nara, uma mulher fantástica, enfermeira. Eu gosto Da área de saúde. Povo da Área de saúde, né? Aí ele me levou para ver associações se instalando. Quer dizer, Tapera tem tido um crescimento muito grande. E quem era Tapera, né? E quem era Tapera? Fala, meu Deus. Aí ele disse, Kátia, agora a Nara vai lhe acompanhar lá na agricultura familiar. E aí eu saí de lá fascinada. Liguei para a Aline, que é secretária da Agricultura, hoje eu vou ligar para o Kio lá da Emater. Emater aqui vizinho. Pra Tá aqui ver. vizinho nosso. Tá aqui vizinho. Ai, tá aqui? tá. Ah, então já Nesse vou, prédio da No esquina. prédio da esquina, pode. então já vou sair daqui e já vou para lá. Para mostrar para ele que é preciso mais técnico agrícola naquela região. Sabe? Por quê? Porque você começa a desenvolver e você tem que plantar com acompanhamento técnico, né? Até a qualidade da E eles produção, já né? estão vendendo hoje para o supermercado lá de Itapera e vizinhos, estão vendendo também para merenda escolar. Não só do município, mas eles entram no edital do Estado. Porque a merenda do Estado é uma das melhores hoje do Brasil, a merenda escolar. Eles já estão tudo da segurança alimentar. A Raquel, que é uma moça fantástica, e já cuida disso. Então, o meu entusiasmo, assim, eu sou entusiasmada É verdade. quando eu vejo que aquele plantio que quando eu era criança, que tinha lá na minha terra, na Viçosa, e que eu vejo ontem no Canal do Sertão, aquelas terras tudo sendo plantadas, claro que precisa muito ainda. Nós temos 11 mil, por que é que eu entro nisso? Nós temos 11.180 agricultores familiares no Bolsa Família. Então, esses agricultores, futuramente, não vão precisar do Bolsa Família. Na hora que ele tem um financiamento, que ele tem uma produção maior, então ele não precisa, ele terá uma carteirinha do Ministério do MDS. Como aquele cidadão dali, ele sai dali e hoje é um pequeno empresário da agricultura. Então, eu acho que é isso que o Paulo, junto com o Ronaldo Lessa, está proporcionando às pessoas, não só do sertão, mas isso se chama, o que nós estamos fazendo se chama CISAM em Movimento. E lembrando, ô secretário, que quando essas feiras que vem essa produção, quando chega aqui nas praças, né? Isso é tudo já com obra do Canal do Sertão. Pessoal, Eu outro dia, eu adoro feira. Aí fui lá na Secretaria da Administração, onde tem ali os cursos, antigo fórum. Isso, assim. E na rua ali tem uma feira. Tem. Tem uma feira. Diz que foi até o Lobão, quando era vereador, que discutiu Foi. com o Rui e botar. A feira. No centro ali, é. Aí eu fui na feira comprar umas coisas. Eu estava lá trabalhando, saí de lá a pé, fui na feira. Aí quando a mulher disse assim, Cátia Bom, doutora Cátia, vem cá. Isso aqui é couve do Canal do Sertão. Eu digo, chega. Eu como couve todo dia de manhã, faço meu detox de manhã cedo, né, para manter Sim. a linha, né? Sim. Aí eu comprei 10 pacotes de couve, assim, barato. O quiabo da região, comprei um monte de quiabo. Acho que ainda tem o quiabo. Tudo verdinho, Tudo assim. verdade.
E eu digo, de onde vai ser? Tudo aqui do sertão. Você vê que lá no sertão está vendendo aqui na rua do comércio. Então, o que a gente vê que com o Bolsa Família, aí quando as pessoas falam mal do Bolsa Família, eu fico com a raiva. O que é uma Bolsa Família? É uma forma de transição. Aquilo você tem os R$ 660, você come, se alimenta, porque não dá para muita coisa, R$ 660, e aí você vai se qualificar, que é o que a gente está fazendo no programa É Minha Vez. Foi criada pelo Ronaldo Nessa. Então, eu estou assim, o tempo ainda é pouco para o que a gente tem que fazer, né? O governo Paulo ainda tem 1 ano e meio, mas agora as coisas, o Alagoas Sem Fome, exatamente é isso. É uma proposta para que todas as secretarias melhorem a qualidade de vida de alimentação das pessoas, alimentação com segurança das pessoas do estado de Alagoas, principalmente as crianças. Quando a gente vai para esse edital, que está ampliando aí as vagas para acolhimento das pessoas em situação de rua, vamos falar a respeito desse Olha, edital? vamos conversar um pouco, porque é tanta confusão, tanta conversa e não conversa, né? Eu não me meto em briga política que não tem um final feliz. Por quê? A pessoa em situação de rua, ela está instalada aonde? No município. É aqui, em Arapiraca, em Palmeira. Pelo CadÚnico, que é a minha área, e o Bolsa Família, nós temos 2.500 pessoas entre Maceió e o interior do estado. 2.600. Tem mais, porque muitos não estão no CadÚnico. Mas Maceió, nós temos no CadÚnico 1.960 pessoas no Bolsa Família e 2.500 no CadÚnico, mais 600 que não estão no Bolsa Família. Então, isso é a nossa previsão. Nós chamamos a professora Georgina. Georgina, ela é a coordenadora, é do município, coordenadora do consultório de rua. Para discutir com ela, aonde é que eles atendem tanto assim? Aí ela disse, esses estão na rua, mas tem acampamentos lá no Benedito Bentes, tem acampamento lá no Vergel, e isso vai chega a 3.500. O governador chamou uma reunião no Palácio. Por quê? Foi aí onde começou toda a discussão. Porque começaram a aparecer muitos furtos na região da Ponta Verde, Pajuçara, na madrugada. Arrombamento. E começaram a aparecer algumas mortes por facas, né? Entre traficantes e pessoas em situação de rua. O que acontece? Quando a pessoa está na rua, ela está vulnerável. Aí chega um traficante daquele, aí vende o crack, aí vende aquelas balazinhas. Faz a pessoa de mula. Então, isso cabe à polícia ir lá. Botou o cão farejador ali, mas não é para atacar ninguém, não. É para verificar se aquilo tem e depois fazer a abordagem. Aí houve um conflito com uma das lideranças da pessoa em situação de rua, que ficou aborrecido porque achou que podia ter chamado a liderança, mas você não pode chamar a liderança porque você já vai alertar as batidas. Foi tirado muitas facas, foi tirado muitos canivetes, tudo ali da pessoa em situação de rua. Aí também muitas ligações clandestinas nos postos, aquela família embaixo, e tudo ligado. A Equatorial foi e começou a desligar. Isso começou a ter... Aí o governador chamou a reunião no Palácio e disse, olha, eu quero aumentar o valor do aluguel social. Isso fica com quem? Com a Secretaria de Habitação e Infraestrutura. Porque a pessoa vai ser cadastrada, não tem casa, vai ter o seu imóvel, vai ser cadastrado e vai ficar no aluguel social até que se conclua a construção das casas. Né?
o governo do Estado tem para construir 4.000 casas. Não só aqui, mas no interior. Mas tem muita gente da pessoa em situação de rua que é do interior. Então, você vai ter uma casa. E é pagando, o Estado vai pagar o aluguel social. R$800. A prefeitura paga 240. A justiça pediu que melhorasse. Aí o prefeito disse que ainda não tinha um orçamento agora, parece que passou para 500, mas até agora não é. Até agora os 240. O que é que eu propus? Nós ligamos, eu e o Wendel, acho que antes de São Pedro, para o prefeito JHC, era à noite. Você sabe que eu não tenho uma boa relação com o JHC. O Wendel disse, não tem problema, vamos ligar. Fez a mediação, né? Fez a mediação. Disse, prefeito, nós queremos uma reunião com Vossa Excelência para a gente discutir essa situação. Ele disse, não, depois do São João eu ligo. Eu digo, não posso amanhã. Achei que ele ia marcar no dia seguinte. Até hoje, não marcou. Aí nós tínhamos a informação que ele ia fazer uma ação, não sei o quê, mas a gente já estava com ação. A gente já estava cadastrando as pessoas ali na Praça Sinibu, né? O governador do Estado imediatamente aumentou o número das casas de acolhimento, o número de aluguel social e o número de pessoas da rede acolhe, inclusive passando de 60 anos para 80, porque tinha muitos que eram drogaditos, estavam na rua, tinha 61, 62 anos, onde é que ele ia? Verdade. Não ia. E a casa dos idosos não gostam muito de acolher pessoas que... Desse perfil, né? Nesse perfil. Aí aumentou. Então, foi sendo construída uma rede e cabe o que? A Secretaria de Assistência, os acolhimentos. Nós já tínhamos 260 vagas, a Prefeitura tinha 120 na Casa Ranquines. Nós agora, o governador mandou triplicar, então nós vamos para 480. Abrimos um edital a semana retrasada já. Claro que o edital, o que é que ele faz? O edital, você abre o edital, as instituições se credenciam para ver se elas têm qualificação, porque não é fácil tomar conta de pessoas em situação de rua. Sim. Não. Você tem É um perfil muito diferente. muito difícil. Você tem que ter a qualificação, já 2 ou 3 instituições já se inscreveram, né? Nós já começamos a estudar esse perfil deles. Hoje eu vou para a secretaria para ver se eles já têm um local, porque também não é fácil. As pessoas têm a instituição, mas o local você tem que alugar, você tem que botar as camas, você tem que ter geladeira, fogão, né? Mas o governador disse assim, o que precisar, se precisar de alguma coisa extra, isso é prioridade. Então, o que é que o governador fez? Um plano emergencial para tirar as pessoas em situação de rua. Aí você pergunta, não é para amanhã, não. Isso demora um período. Porque você não pode pegar as pessoas, tiram da rua e joga ela em qualquer lugar. Não tem, Exato, não tem. Você como. tem que... É um cidadão que ele precisa ser recuperado, qualificado. Dá dignidade. Dá dignidade. Então, já está o edital, né? Está o link lá eu estou sem o número do link aqui, mas depois eu mando para vocês fazerem A divulgação aqui. a divulgação. Que era que a gente está querendo assim um pouco. É que essas casas, elas tenham de 50, 60, 70 leitos. Mais do que isso, não. Para quê? Para que, junto com a secretaria, a gente qualifique essas pessoas. A gente, junto com a educação, a gente coloca, vê que dá tempo para que as pessoas estudem. Mesmo que ela passe ali 2, 3 meses e vá para o aluguel social, não precisa ela deixar de estudar. Ontem, o prefeito de Itapera, ele me apresentou lá uma pessoa dele. Disse, olha, ele queria ser candidato a vereador, mas a justiça vetou ele, porque ele não sabe ler nem escrever. Ele sabe dirigir, sabe acompanhar, mas não sabe ler e escrever. Ele disse, ele está estudando do particular. Faz 2 meses. Já começou a mandar recado para mim no WhatsApp. Ele deve ter uns 52 anos, 53. Aí eu disse para ele, sabe quantos anos a minha mãe se formou como advogada?
com 60 anos. Maravilha. Eu disse para ele. Minha mãe não tinha nem... Tinha o curso primário sem conclusão. Depois fez o supletivo, outros supletivos, fez vestibular, passou no SESMAC, advogada, foi botar um escritório com meu irmão, Paulo Borner, que infelizmente faleceu. Então, você vê que lá no interior o cara está estudando, porque ele quer mostrar à justiça que ele pode ler, escrever e ser vereador. Como tem aquele plano do governo, aquele projeto muito interessante, Vem que ainda dá dá tempo. tempo. Vem que dá tempo. Vem que dá Vem que dá tempo. tempo. Quando a gente se depara com esses números, né, a gente percebe que houve uma regressão. Que bom, teve essa regressão, porque antes esse número era bem maior. Hoje a gente está vendo que ele está diminuindo por conta de ações como essas. O governo do Estado, eu sempre digo que o Paulo com o Ronaldo, eles são uma dupla fantástica. E tem também Renanzinho, né, que são pessoas que... O Renan, todo mundo conhece, um político nacional, não é local, nacional, né? E o Renan Filho, você vê o movimento que ele fez em Alagoas na época do Covid. Eu virei fã dele. A gente não era aliada, É verdade. mas eu virei fã, né? Por quê? Porque ele é visionário, entendeu? Se quiser ser candidato a governador do estado de Alagoas, vai ser melhor do que foi. Do que já foi. Do que já foi. É verdade. E isso a gente vê que o governo do Paulo, o Paulo disse, eu vou ser melhor do que Renanzinho. A gente fica feliz, né? Cada um que quer Aí mostrar mais eu trabalho. gosto Quem é o povo, né? eu gosto desse movimento do Paulo, do Ronaldo, um vai para um lado, vai para o outro. Então, você vê que é um governo de movimento. De verdade. Mas o pessoal disse, ô, Cátia Borne, como é que você aguenta? Um dia você está, sábado está em Piranha, segundo está e não dorme em lugar nenhum. Volto de noite, madrugada e venho para casa. Eu gosto de dormir em casa. Né? Aí eu disse assim, é que o governo é de movimento. É isso. A gente não pode parar. Por isso que esse plano das pessoas em situação de rua, ele é muito bem planejado, porque ele envolve Secretaria do Trabalho, todo mundo, CEPREV, habitação, educação, saúde. A saúde está criando lá um grupo psicossocial para cuidar da saúde mental daquelas pessoas. A saúde mental delas, que eu acredito que é uma das primeiras coisas que precisam ser cuidadas, porque quando a gente se depara para bater um papo, para conversar com essas pessoas, elas sempre dizem, não, foi depois de uma discussão em casa, foi depois de um problema que eu tive no trabalho, e geralmente é isso. Hoje já dá, doutora Cátia, para fazer um traçado do perfil social dessas pessoas atuais, porque se a gente for olhar lá atrás, década de 80 era um perfil, 90 era outro. Hoje, o perfil dessas pessoas está muito associado à droga, infelizmente, ou não. Qual é o perfil delas? Deixa eu dizer, de 2022, da época do Covid para cá, Sim. Da época do Covid para cá, 2022, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam o emprego, marido separou de mulher. O que foi que melhor aconteceu, né? Foi o Lula dar uma renda para que as pessoas tivessem a certeza que esses 4 anos do Lula tinham uma renda. E o Renanzinho ter criado o CRIA, mais R$150 naquela época. Olha, não é brincadeira, não. São 22 milhões por mês que o governo do Estado paga a CRIA. Disponibilizado para isso. Disponibilizado para isso. E mesmo o Lula dando o Bolsa Família mais 150, o governo Paulo disse, não vou retirar. Não vou retirar. Vai acrescentar, porque né? Vou acrescentar, porque essas crianças, elas precisam ser de segurança alimentar. Tanto que a gente tem fiscalizado, conversado com as mães, isso não é para comprar, não é para jogar como é? Os betes da vida. Nos betes na vida, não. tigrinho. Isso é para alimentar o seu filho, comprar o leite, os legumes, o arroz, o feijão, o milho. E é para isso. Então, o governador e a própria secretária da Fazenda, a Renata, você vê que o Bolsa Família, ele é integrado. Se discute utilizar isso e utilizar o próprio Bolsa Família. Porque você não pode pegar o seu dinheiro do Bolsa Família, você está na rua, e comprar a droga. E os traficantes sabem Até a data que eles dinheiro vão Sabe, receber sabe. o Bolsa Família. Foi assassinado outro dia uma pessoa em situação de rua, sexta-feira passada, devia
o traficante. Ao traficante. Então, gente, essa população, quanto mais a gente protege ela, acolhe, qualifica, porque são pessoas que estão desde 2022 aí na rua. Vamos dizer, a questão psicossocial, eu vi o Morinha dar uma entrevista essa semana, eu até ia dizer, Morinha, coloque mais uns 2 CAPs de álcool e drogas em Maceió, porque só tem um. Ele não cobre a população. E é um terço da população do Estado está aqui na capital. Pois é, se precisar de apoio do Estado, conversa com o secretário, faz conjuntamente. E por quê? Porque a prefeitura não tira sozinha as pessoas de rua. Não consegue. O governo do Estado não tira. Hoje eu recebi um telefonema importantíssimo para mim, porque é uma pessoa que eu gosto, que é a Rafaele, que é do movimento de situação de rua, que essa semana começou a brigar com o governo do Estado, não sei o quê. Disse, doutora Cátia, minha preocupação é tirar também, eu sei que é do governador, me desculpe se eu falei alguma coisa, que não digo, não, Rafael, tudo bem. Às vezes a gente fica muito emocionada com a situação, mas vocês vão contribuir na pesquisa, nós vamos contribuir na pesquisa, vamos ver quem é de fora, a gente tem esses dados, a gente vai ajudar, já tivemos ontem com o pessoal do CEPREV, com Fernando Holanda, com Antônio. Então, na realidade, está uma calmaria agora. Então, a gente espera agora a participação da Prefeitura e do Governo do Estado unidos. Essas famílias, secretária, são famílias daqui, tem esse levantamento da capital, não, a gente do vai interior, ter, eu de outro depois, estado, eu né? garanto que darei a vocês. Curitiba faz um trabalho que quando vê uma família vai saber de onde é, orienta e Não, volta. no Bolsa Família, Já consegue, né? O eu cadastro. tenho isso aí, mas o Bolsa Família é ele quem faz a declaração lá no CRAS ou na rua. Então, agora são 75 perguntas, não é é um censo, na realidade. Não é Na Praça dos Martírios eu entrevistei um cidadão que ele mora aqui na Levada, mas gostava de estar aqui na praça. Mas tem gente que gosta de Mas estar na rua. Então, traça esse perfil para voltar para cá. Você tem que gostar de estar em casa. Às vezes tem mulher, tem filho, entendeu? Às vezes é um aposentado que não tem o que fazer. Outro dia foi aqui do prefeito, da época de São Luís ali, da região do Cisco Cavalcante. Disse, não é possível, não, a gente é de São Luís e não vai ficar aqui. O prefeito vai cuidar de vocês. Ele ligou para mim e disse, Marcelo, está indo uma equipe aí, que o povo vai para aí. Está aqui na Marquise, aqui na Praça Centenário. Pois é, eu acho que isso deveria... Eu mostrei à secretária de Arapiraca o número de pessoas em situação de rua que estão lá. A maioria de Sergipe. É bem complicado. E vamos falar a respeito desse assunto e mais dados depois do apoio cultural. Vamos parar para beber uma água? Uma Vamos água, lá? a secretária Um café? a doutora Cátia Borne. Estamos Eu falo demais, né? Não, fala o suficiente e a gente precisa ouvi-la mais. Com certeza. Estamos conversando com a doutora Cátia Borne, ela é secretária de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, e estamos falando a respeito desse edital e de outros assuntos a respeito do acolhimento às pessoas em situação de rua. Voltamos já. Que horas são, Marcelo? Agora 10 horas mais 2 minutos. São 10 horas, 5 minutos, estamos recebendo Cátia Borne, ela é secretária de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social. Estamos falando a respeito dessa abertura que amplia as vagas de acolhimento de pessoas em situação de rua aqui no nosso estado, vagas essas que serão triplicadas. Nesse momento, estão sendo acolhidas, a gente conseguiu já o teu endereço, que as pessoas podem fazer esse cadastramento. A produção já passou, né? Exatamente. O site é assistenciasocial.al.gov.br. As propostas, lá tem um link direto já para você encaminhar as propostas, que elas podem ser enviadas também para o e-mail. Tudo junto, comissãodecredenciamento.ceades@gmail.com. Todas as informações você tem direto no site da assistenciasocial.al.gov.br. Doutora Cátia Borne, estamos falando a respeito de perfis e os perfis dessas pessoas que estão em situação de rua. A gente tem várias informações, umas cruzadas, outras são situações já apuradas a respeito das pessoas que estão em situação de rua hoje aqui no nosso estado. Tivemos aí uma onda de crimes, de arrombamentos, que deixou parte da população extremamente revoltada, dando-se principalmente a forma que aconteceu,
arrombamento de estabelecimentos comerciais, agressão física a pessoas que estão fazendo caminhada na orla e tudo mais. E aí, quando se para conversar com essas pessoas que estão em situação de rua, a maioria delas são de outros estados. Algumas delas que cometeram crimes lá e que, na hora de serem abordadas, não querem passar documentação, diz que perdeu o documento. A gente sabe que, bem na verdade, quando essas pessoas são apreendidas pela polícia, que vai lá na digital ver que o histórico não é bonito, que cometeram muitos crimes lá fora, a exemplo de um casal que veio do Ceará, a gente vê muito esse perfil. Como é que a Secretaria de Segurança Pública está dialogando com vocês a respeito do perfil dessas pessoas que, na verdade, são criminosos, fugitivos de outros estados e vêm para cá e que estão cometendo crime aqui no nosso estado? Como é que a gente tem que lidar com isso? Porque o perfil é bem diferenciado, né? A diferença é um morador de rua, a diferença é um criminoso que está se escondendo nas ruas aqui das cidades alagoanas. Olha, a Secretaria de Segurança, o serviço de inteligência da Secretaria funciona muito bem, né? O secretário Saraiva, nós fomos há uns 20 dias no Ministério Público. Mostrar, ele tem uma relação de várias pessoas que estão sob prisão para serem transportados para outro estado, Pernambuco, né? E ele foi mostrar ao secretário que essas pessoas estariam se filtrando dentro do movimento de pessoas em situação de rua, né? E aí começou esse trabalho. Foi aí onde começou, inclusive, o atrito com as lideranças do movimento. Por quê? Porque na hora que você vai ali, o cara fuma um cigarrinho. Não vai ser preso porque vai fumar um cigarrinho. Mas, se ele está traficando, ele vai ser preso. Sim. Vai ser preso, né? Tem que responder. Mas o bandido que se infiltrou ali, ele não é pego, porque ele usa como mula aquilo ali. Então, a primeira coisa que o secretário fez foi levantar o perfil. E hoje você consegue, né? Isso. Hoje você consegue, né? Se você perguntar assim, esses 1.600 que está cadastrado no Bolsa Família, eles são pessoas em situação de rua. Sim, não são criminosos. Não são criminosos. Exatamente. Os criminosos são que se filtram ali, Isso. 40, 50, 60, vão para ali, para colar, até dentro dos alojamentos mesmo, que vão à casa de Rankines. É um lugar seguro. O padre ali, os freis, entendeu? Tivemos uma reunião com eles a semana passada. Até aqui, eles estão para abrir também uma outra casa ali, do lado da catedral. Quem quiser ajudar com material, entendeu? Eles querem, porque eles querem também transformar isso em outra casa de acolhimento. Eles não podem se inscrever porque a gente não pode dar, a secretaria não pode dar dele. Mas se tiver aí uma... Mas a sociedade pode. Você pode fazer, vocês dois, uma campanha aí, entendeu? Para a Casa de Rankines. Não é já para que é financiada, é uma outra do lado da igreja que antigamente tinha. Mas colocaram algumas pessoas lá, agora um ano e tanto atrás, que quebraram a casa toda, aí precisa a reforma. Reformar. Porque se ele reforma, a gente credencia, eles podem se credenciar. Então, quem quiser, olha, você que gosta de ajudar a Casa de Rankines, falou aí, então é uma campanha, que eles ajudem, entendeu? Se não é dinheiro... Nossos amigos empresários do ramo da construção civil, tem matéria de construção, né? Ou vão lá, dê uma ajuda, faz um muro, faz uma parede, quer dizer, isso tudo pode ser feito, porque se todos querem contribuir, né, acolhimento, é a hora. O governador fez um apelo na semana passada, chamando empresários todos para contribuir, a sociedade, porque isso não é uma questão só de governo. Não. É uma questão geral. Eu tenho um filho de um amigo meu, sabe, que foi para São Paulo, quando voltou drogadito. Aí estava na rua. Agora, ele está na Casa de Rankines. Olha que coisa boa. E estão lá, faz uns 2 meses que ele está tentando se recuperar. Então, a Casa de Rankines
ela faz um bom trabalho, sabe? Literalmente, é uma casa de Literal- recuperação. De recuperação. E está naquele palácio ali em frente à estação do trem. O arcebispado antigo ali. verdade. Entendeu? Então, precisa de apoio, porque tem muitos ali, e eles lidam com aquela população com muito carinho, com muito amor, entendeu? E agora querem ajudar a gente abrindo uma outra casa. Então, por isso eu estou pedindo apoio aqui para eles também. Né? Quando a gente estava nos bastidores, na hora do intervalo, conversamos a respeito de uma inquietação da população e nós, como cidadãos, também partícipes, né, de todo esse cenário, nos inquieta. É quando a gente chega em determinados semáforos, não só na capital alagoana, mas eu acredito que em outras cidades também do estado de Alagoas, a gente se depara com mulheres cheias de crianças pedindo esmolas nos semáforos, pondo em risco a vida dessas crianças que ficam entre os carros, entrando entre um veículo e o outro, pedindo dinheiro. Aí vem motocicleta, colocando em risco a vida dessas crianças e tantas outras coisas mais. A gente consegue fazer denúncia dessas mulheres que usam crianças para fazer mendicância? Qual é o passo a passo? Porque a gente sabe que existe o cadastro do Bolsa Família, que a senhora bem falou, para crianças menores, né, que estão lá naquela idade de estar sendo assistida pelo CRIA também. Como é que a gente faz para fazer essa denúncia? O que é que vocês têm pensado de solução para esse problema? Porque a gente sabe que cortar benefício não é solução. Mas existe um diálogo para ter uma punição, um chamamento, uma observação? Tem brecha na lei para fazê-lo? Olha, o mês passado é o mês de combate ao trabalho infantil. Nós fizemos uma campanha em junho, né? E chamamos a atenção dos conselheiros tutelares também, porque aquelas crianças na rua, elas podem ser assediadas, pode ser tudo. Eu não dou esmola em meio da rua. Mãe com criança, pai com criança, todos eles querem se cadastrar, vão no CRAS. Vão no CRAS, tem direito a Bolsa Família. Vão lá no CRIA, se cadastrar para ter os R$ 150 do CRIA. Então, mas, normalmente, 99% tem o Bolsa Família, tem o CRIA, tem os 150 da criança. Então, na realidade, tem gente que usa várias crianças no sinal para chamar atenção emocionalmente. Sim. Não dê esmola, não dê. Notifica a prefeitura, liga para lá, entendeu? Conselho tutelar. Conselho tutelar, entendeu? Porque na hora que abre o vidro e dá, você começa... Criança vendendo no meio da rua. Aí a mãe diz assim, mas eu não posso deixar ela. Aí eu normalmente, vem cá, está na escola? Não está, mas é de manhã a escola dela. Olha para isso. Fica até meia-noite na rua. É complicado, Fica até né? meia-noite na rua, isso não pode. Não tem como. Não pode, é proteção à criança. Às vezes não é... Não... Essa criança é assediada não só por traficantes, mas questão dos crimes de pedofilia são muito graves. Não, eu já conversei com a promotora, tivemos uma conversa, ela disse, Kátia, às vezes a criança estuda de manhã e à tarde ela está acompanhando a mãe, porque aí a mãe está vendendo laranja, banana, não sei o quê, não sei o quê. Semáforo, né? Então, é preciso ter espaços à tarde para as crianças, escola de tempo integral no município, tem várias saídas. Vamos dizer, como eu fui prefeita, eu sei exatamente os caminhos, né? Os caminhos. Eu já entendeu? estive aí com isso. Já estive ali, já fui notificada pelo Ministério Público na época, entendeu? Tirei as pessoas da rua. Então, eu acho que tem forma. Eu acho que o conselheiro tutelar pode ajudar muito, entendeu? Ajuda muito. Aliás, é papel do conselheiro. É o órgão, né? O tem órgão o salário, tem o salário para isso. Se eu sou conselheiro, estou passando no semáforo. Aquela criança pode ser assediada, ela pode ser espancada. Então, é um trabalho dele. Atropelada, né? Atropelada, muita coisa. Então, eu acho que se utiliza muitas crianças nas portas de farmácia, entendeu? Supermercado, entra dentro do supermercado. Não pode, criança não é para ser utilizada. Por isso que criança hoje tem renda. Tem os 150 do Lula, tem mais o Bolsa Família, tem os 150 do CRIA. Então, foi uma campanha muito bonita que a gente fez em junho. E tem o ECA, existe o ECA. O ECA também, o Conselho. Então, são várias coisas que estão acontecendo. As ferramentas existem e nós, como sociedade, temos que saber usar, né? Temos. E outra coisa, o Estado de Alagoas, ele tem o SECRIA, tem o SECDEF,
e tem a SEADES. As 3 secretarias a gente trabalha junto verdade, em relação à questão da criança e do adolescente. Então, é um trabalho difícil, mas nós estamos empenhadas. Tereza Nelma agora assumiu a SECDEF. Tereza Sim. tem uma relação muito boa com as Isso, pessoas com alguma deficiência, que também utilizam aqueles deficientes nos sinais para poder pedir esmola, né? Então, isso é uma Também rede, é uma rede que tudo coordenada pelo SECREA, né, que é a Secretaria da Criança, que foi criada Sim. para ter um trabalho. A vacinação, hoje melhorou demais depois do SECREA, a vacinação, as crianças nas creches. Então, isso, a Secretaria da Criança que o governador criou, ela é de suma importância. E trabalha junto com a gente e com a SECDEF. Então, é um grupo de secretários e não há disputa política, que é para resolver. E para atender a O população. Paulo sempre diz aqui, olha, o governador sou eu. Então, qualquer dificuldade pode vir a mim, que a gente discute os problemas internos. Agora, a sociedade tem que ser bem atendida. E é isso que a gente faz. Secretária, eu vou querer um spoiler. Eu vou querer um spoiler. Imagina se não Sim. tivesse essas ações do governo do Estado. É. Como não seria? Eu vou querer um Cada spoiler, capital, tá? né? A gente está aí no ano de 2025, ano que vem 2026. A gente tem, infelizmente, pouca representatividade de mulheres no cenário nacional de Alagoas, hoje. A gente nunca teve uma senadora alagoana. A gente... Poucas deputadas federais alagoanas tivemos. O ano que vem, o seu nome é muito forte. Eu sei que eu estou lhe fazendo uma pergunta bem política, mas eu quero fazê-la. Temos alguma chance de, no futuro próximo, termos o seu nome para o Senado? A gente nunca teve uma senadora alagoana, né? Só quando entra como suplente, mas aí não é o caso. A gente tem uma chance de tê-la no cenário nacional, visto que as mulheres alagoanas precisam ser bem representadas lá em Brasília? Olha, Lili, deixa eu dizer, eu sou... Lili não, Tati. A Tati Ô, Lili, ó, Tati. Sim. Tati, eu sou uma pessoa muito partidária, né? E o meu partido tem a Ação da Mulher Trabalhista. Hoje à noite a gente tem uma live nacional para discutir as Vai ser prováveis... onde? Qual canal? Não, mas é uma live interna. interna da Ah, MT, né? Para discutir as candidaturas, deputado estadual, governadora, vice-governadora, senador. O que é que as mulheres podem do Brasil contribuir do PDT para esse país? Então, a gente está começando essa discussão. Eu sempre coloco para o presidente do meu partido, né, o Ronaldo Lessa, ele é presidente da estadual e eu sou presidente da municipal, do PDT aqui de Maceió. Eu sempre coloco para ele, Ronaldo, eu sou partidária. Se precisar do meu nome para qualquer discussão política, eu estou à disposição. Eu tenho meus 71 anos de idade, mas, graças a Deus, muita saúde. Está maravilhosa. Muito aprendizado, Verdade, não conhece tenho muito, preguiça né? de trabalhar, tenho um nome limpo, graças a Deus, entendeu? Sou uma pessoa que nunca me envolvi em nenhum tipo de problemas. de problemas, Onde a de senhora passa, improbidades. alguém diz, né? A doutora Cadiabona. A doutora Cadiabona. Então, eu acho, o que acontece com a política é que hoje, essa história de ter muito dinheiro para ter mandato, é uma coisa muito ruim, porque o trabalho fica escondido na hora que aparece os R$200, os R$150, Sim. entendeu? Mas a gente está aqui para fazer formação política, para mostrar às pessoas que quer receber, receba. Agora, vote em quem vai trabalhar por vocês, entendeu? Verdade.